A moda não é só o que vestimos, mas o que comunicamos ao mundo. Brasília, cidade que se destaca por sua arquitetura singular e um ritmo de vida único, tem no estilo de seus habitantes um meio poderoso de expressão. Mas de que forma as tendências locais refletem a alma da nossa cidade e chegam até nós, influenciando e moldando o estilo brasiliense? Hoje vamos explorar a interseção fascinante entre moda e comunicação, entendendo como ambas se entrelaçam para criar e difundir a identidade visual de Brasília. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Estilo Brasília. Eu sou Rosa Guimarães, consultora de imagem e cofundadora do Color Next, que é um birô de inteligência cromática e pesquisa de tendências. E no episódio de hoje, cujo tema é Moda e Comunicação em Brasília, a gente vai conversar com dois ícones da comunicação de moda na capital, Fernando Lachmann e Walter Lourenço. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito bom estar aqui, muito bom estar Que aqui. delícia esse projeto. Vou falar um pouquinho do currículo desses grandes caras aqui de Brasília. Fernando Lachmann é jornalista especializado em moda e cultura, professor, consultor, produtor de moda, stylist e diretor de desfiles. Autor do livro Brasília, Capital dos Criadores, que conta a história da moda no Distrito Federal, está à frente das grandes entidades provedoras de ações e projetos para a indústria da moda no DF, como o Sindivest, o Senai, o Conselho da Economia Criativa da FEComércio, e de eventos icônicos como Capital Fashion Week, Picnic Fashion Show, Vogue Fashions Night Out Brasília, dentre outros. Editor-chefe do portal lachmann.com.br, é um ícone na comunicação de moda em Brasília. Nossa, Olha, olha ele. Foi difícil sintetizar esse currículo, viu? Não vou mentir. Hum. Walter Lourenço é diretor do Grupo Estiloso, um dos principais veículos de comunicação de moda em Brasília. Sob sua liderança e visão estratégica, o Estiloso se destacou ao promover e valorizar a moda brasiliense, dando visibilidade a novos talentos e ampliando a sua presença em diversas plataformas digitais. Voz influente na moda de Brasília, comprometido com a inovação e o fortalecimento do setor, Walter também se envolve ativamente na realização de eventos e workshops que fomentam a indústria criativa da capital. Que honra estar aqui com vocês hoje, gente. Sejam super bem-vindos. Imagina, uma honra muito grande para mim estar aqui. Obrigado Seu mesmo. professor. Fiquei muito Fantástico, feliz. O que eu estou fazendo aqui? Imagina. Fernando é um dos grandes entusiastas da moda brasiliense. Vamos parar de rasgar cedo, Mas é amigo. verdade, porque assim, a gente leva tanta porrada que é bom a gente falar É. as coisas boas. É legal a gente exaltar o trabalho tão bem feito, um trabalho difícil, um trabalho de muitos anos, de muita garra. A gente tem que exaltar também, Com né? certeza. Acho que merece, também é merecido. Ai, vou emocionar. Aceita o elogio. Ah, Bom, gente, a moda pode ser vista como uma forma de comunicação não verbal. Como vocês acreditam que as escolhas dos brasilienses comunicam a essência da cidade? Como é que vocês definiriam? A gente está nesse podcast que chama Estilo Brasília, o nome do nosso evento, movimento. Como é que vocês definiriam esse estilo de Brasília? Você sabe que eu sempre penso muito sobre o estilo de Brasília e eu tentei, eu não sei se existe uma definição exclusiva, mas o que me vem à cabeça é que as pessoas são muito múltiplas, porque elas têm que exercer papéis diferentes em momentos diferentes do dia. A gente é uma cidade que tem um trabalho muito formal grande. Não é exclusivo, mas existe, né? Esse meio do funcionarismo público, Sim. muitas autarquias, muitos escritórios. Então as pessoas às vezes têm que se vestir para aquilo, né? Então mas não necessariamente é o estilo que ela gostaria de adotar ou que é o estilo próprio dela. Sim. Mas ela em um outro momento, quando ela sai, quando é no seu final de semana, ela consegue adotar aquele estilo que é realmente o que ela acredita. Porque é muito complexo você colocar uma roupa mais formal e trazer o seu estilo. Há uma possibilidade, sim, várias Sim. possibilidades, mas é mais complexo, eu acredito, né? Tem muita gente que fala que a terceira peça resolve tudo. Você tá no trabalho, você coloca uma terceira peça e vai para o evento depois. Aqui em Brasília eu acho que isso não funciona. As pessoas não saem direto do trabalho e vão para uma balada, por Não. exemplo. Porque você vai nas baladas de Brasília, as pessoas estão com um estilo muito apropriado para Exato. aquilo. Sim. As pessoas se trocam, eu não sei se nos carros ou se elas voltam para casa para Uhum. fazer isso. Mas a gente vê que o streetwear aqui tá muito forte. E você vê gente usando streetwear e é uma galera que é do funcionalismo público, mas que nas horas vagas pega um skate, vai pro parque ou vai pro setor bancário andar. Sim. Sim. Então, eu acho que Brasília tem esse estilo cosmopolita e misturado com a ideia de que a liberdade de escolher o que vestir é o que tá à frente do que é moda de fato, né?
Eu, trabalhando na consultoria de imagem, eu via isso diariamente, né? A maior parte do meu público na consultoria são servidoras, ou às vezes médicas que trabalham dentro Sim, também, né, do serviço público, seja no GDF, e são armários muito peculiares, porque tem o armário de trabalho e o armário de fim de semana. Bem isso que exatamente. você falou. Essa divisão, né? Como são funções, às vezes, muito formais, o ambiente é muito formal, ela não tem muita, né, coragem de trazer o estilo dela para o dia Uhum. a dia. E aí, você encontra ela, de fato, no final de semana, e o armário dela do final de semana é um outro setor, com outras cores, outras estampas, uma outra narrativa, que é, de fato, o que ela gostaria de ser, É. mas que não consegue exatamente por isso. Então, é muito comum a gente visualizar algo que não existe quando a gente pensa em cidades que são mais cosmopolitas, ou que você, né, se transporta pro seu trabalho e não tem chance de voltar em casa, de trocar de roupa. Acho que em Exatamente. Brasília não é a moda que é versátil, as pessoas é que têm um Elas, estilo é. versátil, né, É, na hora de E escolher. engraçado, para complementar o que você estava falando, Fernando, além do streetwear, é uma coisa que as pessoas gostam muito, a moda de Brasília tem uma cara de praia. sim. O brasiliense, ele adora um estilo praiano, a pegada de resort. Eu É, acho que esse é um. É porque a gente mora tão longe da praia, qualquer coisa que traga a praia pra cá É. faz a gente ficar mais feliz. Então, eu acho que a vestimenta também é muito praiana, em especial nos finais de semana, né? Sim. muito confortável. É. Acho que pelas opções que a gente tem também no final de semana, né, pra diversão Sim. permanente, Parque da Cidade, a Orla do Lago Paranoá, enfim. Acho que tudo isso leva a galera a pensar e a investir nesse tipo de roupa, nesse tipo de peça, né? Aí a gente tem muita piscina também, né? Muito Muito clube, clube. água mineral, enfim. E a moda acaba refletindo isso, Sim. né? Você que fez esse trabalho incrível no livro, Capital dos Criadores, a gente tem essa versatilidade muito grande, né? Muita. A Muitos gente tem estilos. marca que veste tudo em Brasília. A gente tem marca que veste desde a moda luxuosa até o básico do beachwear, Uhum. como ponto de partida, o fitwear também está muito forte. A gente tem marca em Brasília que faz roupa adaptada para PCDs. É Então, incrível. a gente tem um mercado muito amplo aqui. Não é gigante, não é comparável com São Paulo, por exemplo, com Goiás, mas Brasília tem de tudo. Aqui a gente não passa vontade. Inclusive, pensando na nossa divisão, né? Em regiões administrativas, a gente tem Exatamente. Nossa, se for microcidades, pensar nisso, então microcosmos, são né? microcosmos mesmo. É. É, Cada um tem o seu espaço exclusivo. E aí a vestimenta também se divide e se. Eu ia falar bifurca, mas não sei se é essa palavra. Enfim, cada região tem o seu estilo próprio. Sim, Ainda tem isso muito engraçado. Tem até a sim. história do Melo do DF, que é engraçada e tal, é mas tem uma coisa divertida naquilo mesmo. Você vê que cada bairrista, região né? tem o seu estilo próprio também. Se mistura, claro, mas Sim. tem o seu estilo. Isso é E legal. quem frequenta, quem é das outras cidades, né, do entorno, e que vem para cá, pro meio, pro centro de Brasília, ele se adapta ao estilo daqui também. Verdade. Então É você vai verdade. nos eventos aqui, você vê muita gente parecida nessa questão de acho que, acho que isso tem muito a ver com essa questão comportamental. Se eu quero estar num determinado lugar, eu tenho que estar muito próximo ao que aquelas pessoas daquele lugar usam, enfim. É o dress É code, porque né? a moda tem a É, coisa da aceitação também. Você tem é. Exato. aceitação social, você quer se sentir pertencente àquele grupo. E a moda te faz se sentir pertencente. Não vou dizer que ela faz você pertencer, mas ela traz a sensação de pertencimento. Sim. Até por isso que vem o fascínio das grandes marcas, porque você quer um pouquinho daquilo pra você, né? Você quer Exato. pertencer àquilo. Pegando o gancho, né? Porque a gente fala de moda, de ser super diversa em Brasília, de refletir muito a realidade que a gente tem em Brasília. A gente entra para o aspecto da comunicação, né? Uhum. Quais são os aspectos do trabalho que vocês fazem dentro da comunicação de moda que vocês acham que são essenciais, assim, para construir uma identidade de moda que ressoe com a população da cidade? Eu acho que hoje a gente busca uma nova forma de fazer o jornalismo de moda. Que a gente vem de uma escola em que a crítica era muito importante, a análise de um desfile era muito importante, a análise de uma tendência era muito importante. E a gente vem vivendo nessa última década uma derrubada de tudo isso. Porque o que é lançado em passarela vira tendência automaticamente, porque não tem esse break que a gente fazia. Do Que era filtro, falar, né? isso vai dar certo, isso não vai Uhum. dar certo. A As marcas hoje elas contratam influenciadores para que os influenciadores montem um esquema de comunicação sobre aquela proposta da marca, e aí a marca acaba sempre ganhando, sempre vencendo, sempre lançando tendência, sem que ninguém fale, olha, isso não vai funcionar, isso não é legal, isso não está legal, enfim. Só que agora a gente vem reconstruindo isso. Outro dia eu até estava dando uma oficina sobre a composição de crítica no mercado de moda. E porque lá fora voltou-se a criticar.
os desfiles, as coleções, os vídeos, os filmes, as imagens, enfim. E tem um cara muito bacana nas redes sociais, que é o Jorge Greenberg, que ele fez, inclusive, outro dia um vídeo só sobre essa coisa do retorno da crítica de moda, Uhum. porque as marcas estão sentindo falta de uma base, sabe? Eles estão inseguros quanto ao que vai ser lançado logo ali na frente. E esses especialistas precisam dizer para eles: olha, isso funciona, isso não funciona. E por conta dessa falta de especialidade na hora de falar sobre o que é moda, o que é tendência hoje, as marcas estão lançando cópias da cópia da cópia da cópia. E aí a gente está perdendo um estilo brasileiro de ser para vestir uma coisa muito europeia, muito norte-americana, e aí é um problema, porque a moda brasileira perde muito nesse sentido. Com certeza. Essa questão da crítica, ela é sempre muito polêmica, na minha opinião, porque eu sou de uma escola que via a Regina Guerreiro destruindo todo mundo naquela época. A minha adversária, depois do desfile, vê a Caras, que tinha que esperar sair a revista, enfim, que tinha ali as críticas de moda e tal. Uhum. Mas era muito ferrenha. E um pouco injusta, porque era muito do meu gosto, do que eu acredito em relação a isso. Então, eu acredito que hoje, com esse lado mais humano, e pensar que muita gente depende daquele trabalho. Sim. Então, se eu destruo uma marca, se eu sou uma pessoa que tem uma influência, eu destruo uma marca, eu destruo a vida de muitas pessoas junto ao mesmo tempo ali, sabe? Cai muita gente junto. Então, assim, claro, eu também não gosto de tudo. A minha crítica também, ela é um pouco ferrinha, mas ela é mais pra uma pegada construtiva. Sabe, eu não vou falar, eu sou um entusiasta da moda brasileira e brasiliense, mas eu sei onde estão os poréns. Então, a minha é mais tentar corrigir aonde está aquele porém. O que pode melhorar? Eu acho que pode ser melhor. Então, a crítica, eu entendo que ela é legal para você ter um rumo, para você ter um norte, mas ela é muito perigosa. Quem sou eu para dizer que aquele trabalho é muito ruim? Não é bacana, não funciona, aquilo ninguém vai usar. Porque realmente, se uma pessoa influente fala aquilo, a influência ela é muito grande, ela pega muitas pessoas. E acho que antes não era mais Eu ainda, acho que né? nem Porque cabe era mais mais hoje essa pulverizado, era bem. crítica Dessa pesada desse forma. jeito. Eu sempre fui um crítico do talvez. Não por insegurança, mas sempre por esse olhar mesmo Aham. que você acaba de. Eu sempre falei nos meus textos que talvez se tivesse ido por este lado, o encontro seria um Sim. outro. Diferente. Talvez se tivesse utilizado um outro tecido, X, talvez, né? O talvez sempre me norteou Funciona muito bem. nesse sentido. Funciona. Porque você dá a opção para quem tá lendo e para o criador daquilo que não é um erro, é Uhum. uma outra possibilidade. Sim, e eu acho que exaltar o que é bom. Tal, essa coisa boa, isso aqui funciona, sabe? Vai mais pros highlights, vai pros pontos fortes ali daquela coleção, o que funciona bem. Porque aí você já vê que aquela outra parte que não foi falada, já tem então um problema ali que não foi falada, mas você não É. precisa falar dessa forma, porque é muito cruel. Eu, como professor, já tive alguns problemas assim, de alunos que ficaram ofendidos com a crítica, acharam que era um problema muito grande. Então, até a forma como você vai criticar aquele trabalho e falar dos problemas tem que ser muito cuidadosa, porque é muito emocional. As pessoas não são preparadas para receber Não, crítica. é quase E pessoal a hoje crítica, né? muito menos, hoje É. muito menos. É verdade. Então acho que é por isso que eu acredito que essa crítica ela mudou, tem que mudar a forma. Mas respondendo a sua pergunta, que eu tenho que te falar uma coisa bacana, essa é a nossa postura do estiloso. Sempre foi de exaltar o que é bom e de deixar aberta a opinião para a pessoa que tá, pro leitor. E você gosta? É meio que assim o final. E aí, gostou? Pra você serve? É meio que você deixa aberto, que você mostra a possibilidade. Que o legal é você colocar possibilidades. Aí a pessoa vai lá e vai dizer. E depois o feedback chega pra gente. Falar, gostei, não gostei. Chega em off, muitas vezes. Aham. Mas chega e fala, eu vi aquilo que vocês postaram. Mas não tinha opinião se era bom ou ruim. É. Então, aí... Porque eu acho perigoso a opinião. Mas se você perguntar a opinião, eu dou. A moda hoje ela é muito sobre o Sim. pertencimento. É muito Sim. sobre a escolha própria, né? Não dá mais pra gente tentar se guiar por cabeças únicas e pequenas E e não tem. poucas que tem no mercado, É. sabe? E as pessoas hoje, elas têm os veículos, e por isso que eu acho que os formadores de opinião aumentaram Exato. em números, né? Uhum. E essa coisa de opinar sobre algo é muito perigoso. Se a gente assume isso profissionalmente, a gente incentiva que outras pessoas façam isso da mesma maneira, e as pessoas não sabem usar as palavras como a gente sabe usar. A gente foi Exato. treinado para isso. Eu vejo comentários em vídeos de desfiles, em fotos de desfiles, que são terríveis, sabe? Eu acho que o crítico saiu de cena para que o crítico de rede social, que é aquela pessoa comum sem conhecimento básico sobre aquilo,
faça a mesma crítica, só que de maneira muito, muito desordeira. E meio leiga, né? Meio do É, gosto, não é. gosto, acho isso ruim, acho isso, sabe, não funciona. Não Termos sei. como É, ridículo, é. sabe? Eu jamais escrevi a palavra ridículo Ridículo. falando Não sobre um tem como. É desfile. um trabalho de alguém, você não pode tratar Exatamente. dessa forma assim, É. né? E como é que vocês se sentem assim dentro desse cenário, né? Porque antigamente a gente tinha poucas pessoas dando visibilidade a isso, tinham poucas vozes, né? Hoje a gente tem uma multiplicidade de pessoas falando sobre moda, dando sua opinião sobre moda. Como é que vocês veem o papel de vocês, assim, pensando em Brasília, né? Brasília tem eventos, a gente tem trabalhado muito, né, nesse esforço de criar essa identidade, essa construção dessa cultura de moda numa cidade que, como você bem falou, é muito governamental, né? A construção de Brasília foi muito focada em ser a sede do governo. Então, como é que vocês veem assim a cobertura da mídia em relação aos eventos de moda e esse papel que a mídia tem, né, no caso de incentivar, de fomentar, né, de trazer aos olhos do público a criação que a gente está tendo aqui na cidade? Ver desfile não tem mais o mesmo glamour que tinha antigamente. A gente, isso não é uma crítica, É um nem às fato, redes na É um fato, verdade, sociais, é um não tem fato como, que não tem pra onde correr. Eu sou de uma época que eu ia para São Paulo 4 vezes ao ano para cobrir evento de moda e o meu lugar na fila A estava garantido. Quando passou a explodir o mundo das redes sociais, eu cheguei à edição de São Paulo Fashion Week que o meu lugar passou para a segunda fila, e na primeira fila tinha influenciadores. E isso, para mim, não faz diferença nenhuma, porque o meu trabalho era feito da mesma maneira. Mas a grande maioria dos jornalistas especializados em moda se sentiram Díssimos. ofendidíssimos com essa alteração. Sabe, tirou um lugar, tirou a posição, tirou o peso e tirou a importância daquelas pessoas, né. E hoje assistir a um desfile, enquanto se eu for assistir um desfile como público, sem um olhar jornalístico por cima disso, Uhum. uma coisa que muito me surpreende é que uma fila, quando entra no final, para mostrar a coleção inteira, para você ver a cadência de cores, para você a fila não entra não é só para fazer firula, é para mostrar que a coleção tem uma coesão, sabe, tem uma cartela de cores, as famílias de cores estão todas umas sequenciais. E quando isso acontece, você não escuta mais aplauso, porque É. tá todo mundo com o celular na mão. Sim, gravando. Quando a fila está indo embora, que você vê um aplauso ou outro, porque a pessoa já fez o vídeo do que ela queria fazer, e aí ela aplaude. Só que já é muito o fim do fim. Às vezes a pessoa nem viu o desfile, ela gravou, ela Ela filmou os gravou, desfiles, ela viu pelo não viu, celular, mas né? isso Exatamente, é uma realidade exatamente. mesmo. É. E isso, É. isso faz a gente ir para um lugar muito de. É gerado toda uma questão, todo um pensamento acerca de como a imagem daquela coleção vai ser passada para o público, Uhum. e essa imagem ela só é vista de fato no virtual. É. As pessoas não enxergam a roupa de perto, ou seja, até a qualidade da roupa pode ser questionável, no vídeo fica bonito. É Funciona verdade. bem. É verdade. É, é verdade, eu tava pensando sobre isso dessa forma, né? Mas acho que é isso, o desfile, a moda tem que emocionar. Ela tem que trazer Sim. eu falei em relação a mim. Quando você vai vendo muitos desfiles no decorrer da sua vida, você vivencia muita coisa, vai aumentando, né, o seu repertório. Então, hoje, às vezes, um desfile é muito bobo pra mim. Tem que ter um conceito a mais. Pra emocionar, vai ficando mais resistente àquilo. Aham. Então, acho que para uma coisa passar um conceito é muito difícil. E não, conceito não é uma fantasia, não, porque as pessoas confundem. Acham que uma hora tem que ser uma fantasia, tem que entrar uma alegoria. E não é isso. Tem que entrar de uma forma interessante, mas que gere desejo, que desperte desejo. E aí, alguns eventos, enfim, vão muito comum, pro básico do dia a dia. E ele é colocado na passarela com cara de básico do dia a dia. Então, isso você vê numa loja, fica mais interessante numa foto, É. funciona como uma outra forma de divulgação do que necessariamente essa, por exemplo, de um desfile e tal. Eu tenho visto que tem mudado, na verdade, a forma de comunicação O em desfile relação a que faz isso. chorar, ele é um desfile que merece aplauso. Porque se compararmos com o meio da arte, a gente está se colocando o desfile no mesmo patamar de uma apresentação de uma orquestra, um Sim. espetáculo muito bem dirigido, muito E, bem e é, atuado, né? né? Porque no final, se tem aplauso, é porque de fato mexeu com alguma coisa. E eu tenho eu vim do teatro, né? Das artes cênicas. E eu sempre penso na hora de montar um desfile que eu preciso emocionar as pessoas. E se eu olho pra roupa e não é a roupa que vai fazer isso, a trilha sonora vai ter que fazer. A luz vai ter que fazer. O vídeo que passa antes, que seja, vai ter que fazer. Alguma coisa tem que ser colocada ali.
Porque senão vai ser só roupa caminhando. E é difícil, porque o público, para receber isso, tem que estar preparado para entender entendeu? Que a trilha fez uma diferença. Tem que entender que uma referência no cabelo fez a diferença, que uma peça fez a diferença. Então, eu acho que por essa coisa tudo muito pulverizada, tem sempre um lado bom também, mas se perde um pouco dessa Sim. essência inicial. Não dá pra gente também ser super saudosista e pensar que vai ser daquele jeito. Não. A gente entende da mudança, às vezes lamenta, mas vê um novo, que realmente com esse advento das redes sociais, dos influenciadores, e que muita gente falando sobre moda mesmo sem ter conhecimento, o que às vezes é uma pena, realmente, usando esses termos que a gente estava dizendo agora. Mas é uma realidade, a gente tem que entender como que a gente vai trabalhar com essa realidade atual agora. Claro, dá um saudosismo. É que nem você falar, as pessoas eram, se você pensar em noite, em balada, em vida, as pessoas eram muito mais elegantes há um tempo atrás. Mas não dá pra ver mais naquele tempo. A realidade não é mais aquela. Os desejos não são mais aqueles. Sabe, o mundo não é mais aquele. Então não tem como a gente ficar vivendo naquela época. Eu acho gostoso lembrar, falar que foi bacana e pensar o que que a gente vai fazer de novo agora. E é um desafio muito grande pra quem tá trabalhando com isso. Como trazer o novo, como gerar desejo. Para essa nova geração é muito. Aliás, não só a nova geração. Imediatista, A gente também, além de imediatista, a gente é bombardeado com informação o tempo todo. E a Todo gente mundo. aprendeu a lidar com isso. E é difícil você saber como filtrar exatamente isso, sabe? Qual caminho que eu vou seguir em relação a isso? Há uma década atrás, muitos especialistas diziam que o desfile ia acabar. Muito. Teve livro sobre isso, teve documentário sobre isso. E eu sempre bati o pé, porque eu sempre gostei muito. Eu acho que a maior forma de se fazer, de se mostrar moda ainda é o desfile. Vieram os vídeos, vieram fashion filme, vieram as imagens com menos conceito e com muito mais facilidade de produção. Veio o uso da inteligência artificial para fazer desfile com manequim que parece fantasma andando, enfim. E eu sempre fui muito crítico a isso. Eu sempre falei. Outro dia eu tava até revendo o meu Facebook, naquelas coisas de lembranças, e aí eu sempre publicava no Facebook: gente, eu não acredito nisso. Os desfiles não vão acabar. É a mesma coisa que acabar com uma coisa super importante de um outro tipo de mercado, como por exemplo, ninguém mais faz liquidação em supermercado. É a mesma coisa, vai fazer falta. E o desfile continua firme e forte. E você não vê inteligência artificial, você não vê mais fashion filme por aí. Porque isso é passageiro. Agora, a gente precisa se adaptar, a gente precisa olhar para o desfile com esse olhar Sim. E não moderno, adianta. novo, O inovador. desfile, você falou, é uma coisa ao vivo, tem a pegada do teatro. Eu sempre quando eu dou aula para os cursos de modelos, eu falo, é o teatro, é o ao vivo. Você vê a reação da pessoa, você sabe se ela gostou, se não gostou, ela tá te julgando ali, você tá vendo ali. Então isso é gostoso. A emoção do desfile é a melhor de todas. Mas a forma como ele vai transmitir a mensagem, porque você faz vários desfiles, as pessoas não prestam mais atenção. Então como fazer o espectador se prender para passar a mensagem que você quer passar, que precisa passar daquela coleção? Esse é um E a gente desafio. vai criando, assim, coisas. São insights que batem na gente, que é produtor e que tá no mercado, que a gente já viu tanta coisa acontecendo por aí. Eu assisti desfile de Ronaldo Fraga, que ele fez uma passarela de, sei lá, 50 metros de barro Nossa, para que legal. homenagear as vítimas daquele problema que teve lá em Mariana, em Belo Horizonte, em Minas. E aquilo foi emocionante num nível de você olhar para a plateia e ficar com vergonha de olhar para o lado, porque tava todo mundo chorando rios ali também, Aí uma sabe? E aí que você vem para Brasília, Brasília não tem o porquê de fazer isso, não tem marcas que se empenham em fazer isso, e parece que reduz a possibilidade de você fazer um grande show. Sim. E aí, quando você para pensar que você tá com uma fila de modelos, todo mundo vestido um do lado do outro, às vezes você tem que inverter a fila, porque a modelo que vai abrir é a modelo que vai chamar a atenção para todo mundo olhar para a coleção. Porque a gente humanizou a moda de tal forma que a roupa tá perdendo também um pouco da importância no desfile. A cara da modelo, o tipo da modelo, a cor da pele da modelo, sabe? Tudo isso precisa ser muito levado em consideração também. E eu sempre que vou soltar um desfile, eu saio da sala de desfile e ando pela plateia para ver quem está ali. pra ver a reação. E ainda tenho tempo de mudar. Se eu tenho um público que curte aquela marca como ela vai ser apresentada, eu posso inverter uma fila, eu posso se tem muita gente brilhando sentada na plateia, eu posso pegar o look mais brilhante e colocar para abrir, Gente, sabe? A gente pode fazer esse tipo de adaptação? Pode, deve, não deveria, né? Porque a gente devia seguir de fato o que o criador foi criado, né? desenvolveu, enfim. Mas a gente aprendeu que a gente pode se adaptar para fazer a coisa ficar mais show.
sabe? Porque precisa, na verdade, é uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre. Moda é magia, tem esse lado todo, mas é o que é o meu pé no chão. A moda precisa vender, ela é um Sim. negócio. A moda existe no sistema capitalista de produção, ela precisa vender para se manter. Então, além desse desejo, tem que gerar a venda, que eu acho que é o que todos. Aí eu posso. Não vou generalizar e falar todos. Muitos eventos de moda que a gente tem aqui não tem essa função. Eles têm a função de ser um show, de ser um aplauso, de ser uma coisa do oba-oba, mas e fomentar o comércio de Comércio. verdade. Ser muito E, social. e pegar o estilista de Brasília e apostar nele. Quem vai apostar nele? Porque, ok, ele foi lá, fez aquela roupa, e alguém sabe se ele vai conseguir produzir aquilo em uma grade? Se vai conseguir vender? Ou se é uma produção artesanal para peças únicas? Qual vai ser o valor disso no mercado? É compatível com o mercado? Hoje eu tenho uma visão muito. Eu não sei se ela é mais realista, mas ela é muito dura em relação a isso, porque tem que funcionar. Sim. Você faz um show maravilhoso. Eu conversei com o estilista esses dias agora, e eu falei assim: ok, você faz um show maravilhoso. Se for pra essas roupas ficarem na sua casa, você vai ter um acervo incrível com o passar do tempo e vai viver de quê? Como é que você vai pagar as suas contas? Roupa precisa Paga a ser energia, contar um vendida. vestidinho ali, paga uma, entendeu? Não adianta, é que essa história toda, você tem que vender, tem que funcionar, o mercado tem que aceitar. Então, saber o que o mercado quer e a aceitação do mercado, por isso tem que ter qualidade, além de estilo, tem que ter qualidade e ser uma coisa viável para o mercado. Porque senão se perde, fica na sua casa, criando um acervo enorme, lindo, maravilhoso, teatral, mas que vai ser só para você e para sua família. Isso vale para o empreendedorismo como um todo, né? Eu tive um mentor nessa minha trajetória, né? Eu vim do serviço público e comecei a empreender, e a gente não aprende no Brasil a empreender, a gente não sabe nada, né? Verdade. E ele falou isso, né? A gente vive de paixão, mas a empresa vive de dinheiro. Então você Exatamente. precisa realmente monetizar esse negócio, porque senão você vai desistir da tua paixão porque ele não está sendo rentável. E até pegando o gancho do que você falou, como é que você vê, assim, que estratégia de comunicação você recomendaria para essas marcas de Brasília, né? Porque você falou super dos eventos de Brasília, Sim. desse gargalo que a gente tem em relação à moda. O que Vou você dizer o que eu recomendaria, tenho assim? visto, Fernando, deixa você concorda comigo, hein? O que tem que ser colocado, que a moda, que seria, não sei se é uma dica, enfim, o que eu vejo que é o mais importante são os valores daquela marca. O que tem por trás? Quem são as pessoas que trabalham, a forma como é feita, porque aí você consegue entender o valor que aquilo vai chegar no mercado. Sim. Então eu acho que os valores da marca são o principal. O Fernando falou, cada vez menos é a roupa. Então é tudo que está por trás. A história que está por trás daquela peça, como ela foi criada, como ela foi desenvolvida, quem trabalha naquilo ali, para que realmente a roupa emocione e fale, tem um valor por trás disso daí. Isso precisa chegar no público. Precisa chegar. Eu acho que esse valor tem que Super ser bom. De uma Falou, maneira né? simples e facilitada. As pessoas não têm tempo para ler hoje. Releases E gigantescos. tem preguiça contando também. histórias, sabe? É, Então isso tem que ser comunicado de uma maneira muito direta. diretamente, óbvio até. É. E aí, dentro do trabalho de vocês da comunicação, vocês têm um papel super relevante, né? Sim. De ajudar essa construção também. Porque a gente tem influenciadores que fazem, né? Como diz o Michel Coforado, que é um antropólogo que eu adoro, não sei se vocês conhecem, ele fala muito do papel dos influenciadores de colocar o assunto na roda do papo, né? Então, o trabalho muito deles é fazer a gente sentar numa mesa e falar sobre alguma marca, alguma propaganda. Então, existe um papel deles inegável no sistema, e é difícil a gente pensar que eles vão deixar de ter um papel relevante. Sim, não. Mas vocês, como veículos, né? Antigamente a gente tinha uma curadoria, quando você ia ler uma matéria sobre um desfile, você entendia toda a mística que estava por trás, que às vezes você, público leigo, não entende a referência, e aí o jornalista de moda traz aquilo e elucida, você fala, nossa, que coisa genial, não tinha visto isso. Isso traz para vocês um papel Sim. super relevante, né, de alavancar, de fomentar. Eu faço muita questão de sempre que posso, estar presente em eventos e colocar no site, enfim, no nosso portal, sobre esses eventos, porque eu acho que é importante fomentar. Pelo menos dizer, pessoal, olha, isso aqui existe, essa marca que está aqui. Eu acho que o Fernando, que nesse tempo todo que ele já fez várias produções, ele sabe quantas marcas conseguiram permanecer por tantos anos, desde que ele começou até hoje. Quantas não acabaram no meio de tudo isso? Porque não conseguiram se adaptar a essa mudança, não conseguiram o incentivo necessário para tudo isso, incentivo financeiro mesmo, Sim. sabe? Esse aporte que é importante, além, a gente tem vários institutos que ajudam na base de administração, enfim, né? Ensinam. Gestão, formação, gestão de capacitação. maneira... Mas não é só isso. Você precisa que aquilo funcione, que venda e que tenha retorno e que alguém invista. Então, acho que é pelo menos mostrar isso aqui existe, Brasília está fazendo isso aqui, essas pessoas existem, eu acho que é um passo importante a gente fazer. Sim. Entender que o criativo não é um bom gerente é essencial. Porque quando você começa a gerenciar uma empresa, você deixa a tua criatividade de lado
tudo aquilo que você chegou a construir de imagem para tua empresa, você começa a derrubar logo na sequência, porque se você tem que bater papo o tempo inteiro com contador, com advogado, sabe? Uhum. E depois à noite, quando sobra um tempinho, você vai criar uma estampa, por exemplo, aquela estampa, ela vai ser uma estampa preguiçosa. É Sim. verdade. Porque você vai estar cansado de lidar com coisas que você não entende, não precisa entender. Então, é necessário que as pessoas demandem também, sabe? Sim. O estilista precisa aprender a demandar a ação. Ele precisa se posicionar no lugar dele de criador e ter uma pessoa para gerenciar junto com ele, Entender sabe? que é empresa. Pronto, Entender que é a né? É, empresa, Que precisa dessa exatamente. dinâmica toda para Não é, acontecer. não é tão simples quanto Não. parece, porque, por exemplo, é uma coisa que eu sempre pergunto para quem tá, para professores de curso de design de moda e de aham. estilismo. Se vai formar 50 pessoas esse ano, será que teremos 50 marcas no mercado? Vocês estão formando empreendedores, estilistas, costureiros, produtores? O que a faculdade de moda hoje está formando? É. Porque se é um Nossa. curso de estilismo, você vai se formar estilista. No fim do curso, você vai abrir a sua marca? Ou você já pensa que dali você vai ser É. contratado para trabalhar numa outra marca como estilista dessa outra marca? Uhum. Aí eu comecei a trabalhar da aula, na verdade nunca pensei em dar aula, mas quando eu voltei da minha pós-graduação, fui convidado para dar aula, eu falei, eu vou tentar. Eu pensei assim, se eu não gostar, eu paro. E nesse foram 7 anos, mais ou menos, por aí. E a primeira faculdade que eu trabalhei, a segunda, né? A primeira era bem longe de Brasília. Mas tinha essa pegada de ensinar desde o começo. Na verdade, pra você ver, os cursos que a gente tem são de 2 anos, né? Curso técnico. 3 anos, 1 ano faz muita diferença. AD1? Faz. AD1. AD1. AD1, eu sou saudosista dessa Foi a época. primeira faculdade de Foi a moda de primeira. Brasília. É. Você sabe que a primeira foi antes da D1, abriu na antiga, chamava FIPLAC na época, hoje é a Sim, Unidesc, sim. que é lá, assim, é no Triângulo das Bermudas ali que eu falo, que é entre Valparaíso, Cidade Ocidental e É Lusiânia. longe. Era ali. Então a gente dava aula, começou lá, depois veio a D1. Logo na sequência veio a D1. Foi a primeira faculdade que eu trabalhei. Depois eu fui para D1 e depois, enfim, teve na Unieuro, até aí eu fui. E a gente tinha uma preocupação muito grande do aluno pronto para o mercado, porque eu sou esse entusiasta do mercado. Porque eu falava, você prepara a pessoa para quê? Ela não vai ter. Aí começou a dar esse problema. Quando a gente tinha aquelas avaliações do MEC no final, onde batia era na como vai ser o aproveitamento no mercado. Sempre a nota era mais difícil aí, porque a gente não tem indústria. Como você falou, a gente não tem, tipo, Goiânia. A gente não tem É. indústria. Então os alunos ficavam perdidos depois. Montar uma marca é caro e difícil. É. E aí você não tem quem absorva essas pessoas para o mercado. Então a forma como essa faculdade é feita, como esse curso é feito, também tinha que ser mudado. Eu sempre fui a favor de um curso que a gente tentou abrir naquela época, chamava Negócios da Moda. Porque aí tinha um pouco mais de tudo isso. É. Porque é o Que que o- Você falta. Que hoje é ampliava o meio que um olhar das pessoas. MBA, É né? esse MBA, que já é uma coisa muito específica Sim, e sim. especializada para outras pessoas que vão conseguir chegar nisso. É. Né? Mas isso eu vejo também como um gargalo, né? Quando eu fui para os Estados Unidos na última viagem, eu fui visitar a SCAD, que é a universidade, né? Se a gente entrar no Google hoje, é a Universidade das Carreiras Criativas dos Estados Unidos, né? Que é Savannah College of Arts and Design. Eu fui visitar, Aham. porque é uma faculdade que quase 100% dos alunos já saem empregados. Olha que Porque bacana. eles têm uma. E aí foi muito legal, porque nesse passeio a diretora foi conduzindo a gente pelos lugares, né? E a gente que trabalha com moda, a área de moda, tinha, assim, um acervo gigantesco que os alunos podem usar. E é uma faculdade que, se você faz moda, você pode usar o material da fotografia, do audiovisual, você pode. Assim, usar Que todo o tem ali, material né? da Aham. escola. Você quer fazer um desfile, você pode pegar as câmeras, tudo que tem de infraestrutura na escola, Uau. mesmo que você não seja da faculdade, né, do outro assunto. De qualquer maneira, você está aprendendo a lidar com outras áreas, E né? foi fantástico, disponível, porque né? a diretora falou assim, aqui na SCAD a gente tem uma premissa que é muito importante pra gente, que é, não adianta você ter boas ideias se você não souber vendê-las. Então, o aluno, em Nossa. todas as matérias, da primeira à última, ele tem que fazer um pitching para os colegas do projeto final. Na escola, eles têm uns espaços, tipo uns palanques, para que no intervalo da aula eles possam também fazer pitching das ideias, dos projetos que eles estão fazendo. Eles têm, durante todos os semestres, uma oportunidade de fazer um TED Talks. Então, imagina, você faz 5 anos, você tem Aham. 10 chances de fazer TED Talks, e eles têm um auditório só para estilo TED Talks, com todas as premissas do que é esse formato de palestra, e eles têm uma área de pitching. Então, nessa área de pitching tem uma cenografia de um café, a cenografia de um avião, como se você fosse fazer uma viagem, Aham. né, de trabalho, tem um elevador, né, para fazer o elevator pitch, que é o pitching super rápido, para vender as ideias, né? Que Então a gente legal. vive hoje num mundo em que tem muita gente falando, então não basta só você ter uma ideia genial, você ser um estilista incrível.
Hoje a gente tem que saber vender muito bem. E vender é se Exato. comunicar, né? Nossa, eu E tenho aí- falado tanto isso ultimamente. E eu achei genial, porque eles saem de lá e eles trazem todo o pessoal do mercado ali do Vale do Silício, o pessoal de Hollywood, os grandes caras que estão hoje em Hollywood se formaram na SCAD. E aí você fala, gente, aqui no Brasil a gente morre de medo de falar em público, a gente não sabe fazer um TED Talk, você vai fazer uma palestra, fica nervoso. Você faz isso durante a faculdade inteira, quando você Sim. termina no final dos 5 anos, além de um excelente criativo, você é um excelente empreendedor, empresário, um cara que sabe vender. E hoje a gente vive numa sociedade da comunicação. É. Todo mundo, né? Meus clientes, eu tenho cliente médica que fala, hoje eu tenho que ser comunicadora no Instagram. Não basta eu ser excelente, ter feito uma, né, carreira incrível na É medicina. verdade. Eu preciso me comunicar. Todo mundo O precisa vender. brasileiro, você não, precisa o brasileiro fazer não isso. entendeu ainda que venda não é sobre preço, Não. né? É retórica, é É. argumentação, é defender a ideia. Então, E é difícil isso. Eu tenho visto. Aí vou falar de coisas, uma analogia boba, mas é engraçado quando você vê esses programas que as pessoas vendem a ideia pra alguém comprar. sim. E assim, os programas os de moda também, o que eu mais gosto, enfim, acho que é Next Fashion, Next in Fashion. Next in Fashion, Next né? in Fashion. Porque tem uma hora que eles têm que apresentar Sim. para uma grande, pra grande marca que vai patrocinar o projeto. Então ele tem que mostrar que aquilo é viável, que é o que as pessoas não fazem aqui. O business plan, né, que eles fazem. Nós temos muitos criativos bons em Brasília. Bons, gente muito boa, de verdade. Mas que ela precisa ter esse projeto bem feito para que seja viável. Porque só ter a criatividade e ter um layout muito bom não funcionam. Não é o suficiente. É muito bom, já é uma grande parte da história. Mas precisa ter a parte Falta do o business. direcionamento. Falta isso. E a área da... É o que eu vejo que falta. E a comunicação, ela é responsável por isso, apesar da gente ter sido meio que deixado de lado, enfim. Porque a quantidade de veículos que tinha aqui uma década atrás em Brasília era gritante. É. Sabe, você fazia um desfile, você tinha uma fila A com 100 cadeiras toda ocupada de imprensa, de fato. Hoje não tem mais, os veículos fecharam, sabe? As redes sociais difícil. destruíram muito o trabalho do jornalista profissional. E eu acho que a gente tá num momento em que a falta já tá tão grande que as pessoas estão cobrando, estão querendo mais. É. E eu, Fernando, não tenho mais tempo para isso. Eu não tenho mais paciência para isso. E eu preciso que outras pessoas entendam, outros mais jovens que eu, entendam a necessidade que eu tive, que eu entendi quando eu estava no início da minha carreira, sabe? Que é me aprofundar, é ler, é estudar. Eu tenho uma biblioteca de mais de 1000 livros de moda. E é o seu E eu repertório, li né? muito sobre isso a minha vida inteira. Eu pesquisei muito, eu entrevistei pessoas. As pessoas hoje, elas se limitam a Rolar o explicar feed também, a né? tendência, É isso, sabe, eu esqueci, Woman Superficial. Wolf, sabe, essas Aham. tendências de TikTok que explica, é uma mulher, é o visual da mulher casada com um mafioso, tá, gente, isso Então, explica o quê absolutamente nada. na moda? É. É apenas cópia da cópia da cópia da cópia? Por que a meia calça tá ali? Por que aquele tipo de sapato tá ali? Exato. Aquele tipo de sapato é de que tempo, sabe? De onde veio isso? Uhum. Você tem que ter memória também. Você tem que lembrar, assistir, ver uma coisa e falar, eu já vi isso em algum lugar. Sabe? Uhum. Isso é muito das pessoas antigas. Mas Gente, tá as antigo, pessoas de Vintage. hoje, os Vintage, jovens estamos de vintage. hoje, daqui 20 anos, são antigos. É. E se Todo eles mundo vai não. ficar, né? E se a gente continuar do jeito que a gente tá hoje, daqui 20 anos a galera não vai ter imagem nenhuma na mente, não vai ter referência nenhuma pra citar, Exato. sabe? Porque a gente tá vivendo num revival de anos 2000 interminável. Verdade. Sabe? A gente tá revisitando os anos 2000. Eu canso de revisitar os anos 2000 porque eu sou dos anos 80. Ou seja, eu vivi os anos 2000. Já teve um revival, eu falei, ai, que legal, olha que bacana, eu tinha um desse. A gente já tá na A gente tá na batendo terceira 92 mil, vez. 92 mil, 92 mil, tá batendo A gente ali, já ó, tá os na dois. terceira ida e vinda já. Eu já não tenho mais referência nenhuma. Mas eu acho que o desafio realmente, se você falar nesse sentido, é saber o que essa nova geração quer, o que eles querem investir, o que eles desejam. E eles querem consumir até menos, né? Mas, por outro lado, querem consumir com valores. Por isso que eu falei essa coisa do valor. Eles valores. querem saber o que tá por trás daquilo. Tecido sustentável, preocupação com o meio ambiente, que tipo de empresa é essa, ela é poluente, que tipo de corante é usado. Eu acho que hoje, apesar de uma dificuldade, elas estão preocupadas mais com isso. É. Que é contraditório também com essa geração consumir tanto fast fashion.
Sim. As coisas. Porque ele também tem uma outra coisa. Essas marcas que têm muito valor, elas têm um valor agregado dentro da peça muito alto. Sim, Que essa geração não consegue consumir. Então ainda. eles vivem esse paradoxo, que a gente também tem que entender o outro lado da história. São Porque muitos é fatores, difícil. né, nessa análise. Mas pelo menos eu vejo que eles querem. Pelo menos o desejo de se preocupar com alguma coisa que faça bem ao meio ambiente, que não, né, que não vai ferir tanto, que não vai poluir tanto, eu já acho que é algo positivo. É. E não é ligado só ao estilo, não é Não. ligado só a essa parte de quero me vestir dessa maneira porque eu acho que eu vou ficar bem desse jeito. Não, Sim. é pensando no futuro. É. A nossa Eu geração não pensou no futuro. Não, achou A que Só gente, viveu, a né? gente viveu. viveu É. e consumiu, e aí a gente tem muita história para contar, muita imagem que a gente viu que marcou a nossa trajetória, e hoje a gente está aí batalhando para conscientizar a nossa própria geração de que é necessário ser sustentável, de Isso. olhar para o lado, de ser mais humano, de não ter preconceitos, de lidar com as outras pessoas de uma maneira muito mais fácil, de colocar todo mundo meio que no mesmo patamar É. sempre. Foi necessário ser Né? plural, né? É, Sim. exatamente. Sabe que você me lembra de uma coisa? Eu vi esses dias que uma coisa que me chamou a atenção. Acho que pode falar, não tem problema falar o nome. Eu vi um trabalho de um estilista, foi uma campanha, um jeans sustentável do Reinaldo Lourenço. Eu falei duas coisas, Reinaldo Lourenço fazendo jeans e sustentável. Esse Porque é você sustentável. precisa se reinventar o tempo todo. Você tem que entender que para dar continuidade, você tem que abrir mão de várias coisas e pensar no novo. É. Porque ou você Sim. olha pra frente, eu tô falando de Brasil, pra pensar ser bem real aqui Sim. com a gente, né? Ou você olha pro novo ou você morre na praia ali. Que a Não criação, tem. né, é uma conversa, né, entre É. o que você tá concebendo na sua mente e o que o público É quer. o oposto do que a gente concebeu Exato. sobre o Reinaldo, por exemplo. É. Né? O cara foi Exatamente. super criticado e denunciado até por Uhum. questões referentes a preconceito, enfim, Sim. fazendo algo pensando no amanhã. É. Isso rende uma crítica, hein? Não é? Porque me chamou muita atenção quando eu vi isso. Eu falei, uau, é tipo quase que a gente viu que a gente vê, né? Mas isso tem que se adaptar, E sabe tem o que que eu acho? repensar, tem Eu que acho que a gente tem que mesmo. pensar também que tem uma estilista daqui de Brasília que passou a fazer parte da equipe dele de criação. E ela é uma pessoa bem pensante nesse sentido de sustentabilidade. Pode Então ser, pode tá ser que aí uma uma. brasiliense tenha o poder, O poder, tido o né, poder de- de ter É. feito isso acontecer. Não sei, vou até investigar. Mas é verdade. Isso é um desafio, né? Falando É. de futuro, a gente tem um cenário, né, de esgotamento, né, ambiental. Então, isso traz para as marcas de moda demandas que no passado não se tinha tanto, né? A gente tem um cenário de uma multiplicidade muito maior de criação, de voz, de comunicação. Hoje todo mundo fala, todo mundo é meio que motor, né, de comunicação, fala o que pensa, dá a sua opinião. Então, a gente tem um cenário de futuro muito diferente do que era, né, essa moda do passado. E aí, essa é a pergunta para a gente encerrar, daria para a gente conversar aqui 4 horas, vocês são fascinantes. Queria que vocês trouxessem um pouco a visão de vocês, assim, para esse futuro da moda e da comunicação em Brasília, né? As tendências, o que vocês veem como relevantes aí para os próximos anos, como é que vocês visualizam essa caminhada, né? Do que está vindo lá de trás, o que que a gente está vivenciando agora, e o que vocês vislumbram, assim, de futuro. Pode refletir sobre o seu futuro. É bom, né? Eu acredito que vão ter algumas vertentes, né? Uma que vai ser essa moda feita muito. Eu não vou. Não é artesanal a palavra, mas com muito cuidado, que é artesanal, porque a gente tem uma mania de achar que artesanal é uma coisa mal feita, e não é. O artesanal, ele tem muito cuidado, ele é muito bem feito, não é de forma pejorativa, de forma Aham. que você vai exaltar peças únicas e exclusivas, feitas com muito cuidado, Uma que curadoria, né? uma mais curadoria e detalhada. que se aproxima da obra de arte. Tem um pessoal fazendo um trabalho assim bacana em Brasília, Aham. corajoso, eu sempre acho que quem faz trabalho é corajoso, peças difíceis, únicas, já a preocupação com a reciclagem, com o upcycling, com reaproveitamento de materiais, eu acho que essa é uma tendência que não vai ter como as outras marcas Fugir. fugirem. E eu espero, eu sendo otimista, que as marcas aqui consigam produzir com qualidade, porque é um problema que não sempre depende deles. Eles têm a maior reclamação, talvez você não tenha ouvido também, mão de obra. O tecido tem até conseguido, o material conseguido, mas mão de obra para fazer uma peça que chegue no mercado com um acabamento compatível. Porque não adianta, a gente está no mercado grande, tem fast fashion, tem as outras marcas, e para chegar com uma qualidade compatível, com um preço ok que justifique aquilo, é o maior desafio, né? desafio. Mas acredito que vai ser uma moda mais consciente e que as pessoas vão pensar no valor da marca que elas estão consumindo. Sim. Eu acredito muito que a indústria gigante da moda, que a gente já não tem ela aqui em Brasília, e eu acho que isso vai ser um plus para Brasília, porque não estamos acostumados a lidar com as grandes empresas de moda. Uhum. Elas estão no Goiás e estão em São Paulo. Então, Brasília, ela vai ser talvez o ponto de partida para que as pessoas enxerguem que a industrialização da moda precisa regredir. Sim.
precisa diminuir. Para atender essa demanda da qualidade, essa demanda do feito à mão, da manualidade, Moda sabe? mais Da slow, peça né? mais exclusiva, o slow fashion de um jeito mais inteligente, que de todos aqueles termos que foram criados e cunhados aí né, daquele período que eu falei de que a semana de moda ia acabar, Sinal by Now, É, Slow Uhum. Fashion, o slow ficou. ficou. Porque o slow atende a essa expectativa e vai continuar atendendo a essa demanda. Você vê muita marca bacana já em São Paulo que tem uma produção pequenininha e isso só exige que a marca não trabalhe mais com as temporadas, como a gente tem o hábito de, né? Isso. Primavera, verão, outono, inverno, e lá, lá, lá. Elas têm que lançar cápsulas ou posts de conteúdo e de roupa com uma rapidez maior. Mensalmente eu vou lançar uma cápsula, são 10 peças. Uhum. E essas 10 peças, aí você, parando para olhar o que tá por trás dessas 10 peças, você tá bancando a vida do estilista. Sim, Porque se ele vender as 10 Uhum. peças que ele faz por mês, ele tem o salário mensal É. dele, exato. sabe? E isso vai acontecer cada vez mais. E as Aham. pessoas vão se organizar para consumir essas peças, porque se você a cada mês tem uma peça do estilista que você gosta de um jeito bacana, com preço camarada e com uma qualidade que só você vai ter aquela peça também para usar, É você algo meio que vai de colecionador, investir, né? exatamente. A moda volta no futuro, eu acredito que a moda volta no futuro a ser arte. Aham. Sim, Ela perde essa questão de excessos, de lavagem de jeans com litros e mais litros de água para peças construídas a partir da reutilização de jeans, por exemplo. Porque hoje a gente já chegou num lugar em que as pessoas aprenderam a desconstruir uma calça jeans e transformar isso num blazer. Uhum. No início, a gente via uma calça jeans sendo descosturada às pernas sim, e virando uma recosturada saia. novamente, virando É, saia. é. Hoje a gente Hoje vê que não. existe uma possibilidade De outras gigantesca de coisas. É. construir uma moda bonita em cima disso, Sim, E né? eu acho que bacana você falar uma coisa importante, que todas as profissões têm que ser também influenciadoras, de certa forma, sim, e a marca tem que fazer isso. Ela tem que é, colocar sempre a sua mensagem numa rede social, ela tem que passar o seu conteúdo, não adianta. é. A gente tem que fazer os dois mesmo, a gente tem que ser múltiplo cada vez mais, não tem como fugir disso. E os Não tem como. estilistas ganham uma relevância muito grande, né? Ganha, Porque eles também têm que ser voz do que eles estão fazendo, né? Como tem muita gente Ganha. falando sobre o que eles estão fazendo, acaba que eles têm que ir também na rede e falar, né? Qual é o E conceito, não qual é a ideia, adianta, mostrar os o brasileiro bastidores. ele é muito diferente do europeu. E o brasileiro, ele vem se espelhando nesse comportamento dos estilistas europeus, Sim, que não falam muito, que é, entra ali no final do desfile, mal dá um tchauzinho ali na boca de cena e sai. O exato. estilista brasileiro precisa abrir a boca e falar. A É, quantidade de pessoas que desejam ter, por exemplo, hoje uma peça do Dudu Bertolini é gigante, mas gigante, ele é. não faz mais. Uhum. Olha que loucura isso. É, Se ele quisesse voltar com a Neon ou com outra marca agora, nesse momento, ele ia vender feito água, é, porque as redes sociais colocaram ele num lugar de admiração. As pessoas vão querer consumir por conta disso. é. A E moda e o não. brasileiro precisa. É. É A carnaval, né, moda gente? nunca Isso foi aí. tão política nesse sentido, né? Sim. Porque a gente escolhe pelos valores do estilista, a gente escolhe pelas, né, se ele tem uma pegada mais sustentável ou não, se ele tem um olhar para a questão de gênero ou não. Então a Sim. gente mistura muitos aspectos que até no passado, né, eram velados, a gente não sabia muito da realidade do estilista e tudo isso vira relevante para falar, eu compro dessa marca porque essa marca ela paga bem os artesãos, eu compro dessa marca porque ela valoriza os saberes ancestrais, né, do nosso país. Peraí, gente. Eu tava vendo uma, um post de uma estilista, Catarina Mina. Hoje, ela trabalha com uma renda muito específica, que é a renda filé. Sim, Que é uma renda muito difícil de ser feita, muito complexa de achar quem queira fazer. E o mundo da rendaria está se perdendo, porque a juventude não quer dar continuidade a isso, porque é algo que exato. dá trabalho. E não dá Ah, dinheiro, e né? não Porque as dá, pessoas não não valorizam. dá tanto É, dinheiro, não é. enfim. Aham. E a Catarina, ela fez um vídeo com uma artesã ensinando como faz a renda e explicando o que significa cada um daqueles motivos da Uhum. renda e tal. É legal, né? Sem a Catarina aparecer, sem a logomarca da marca aparecer, ela postou isso e é um dos vídeos mais assistidos e mais Sim, comentados, porque Porque você valor, né? olha para uma É, roupa valor. e você fala, valor. você olha para essa roupa do Walter e você fala, nossa, de onde é? É, Se você tem informação sobre essa marca que está te vestindo e você começa a soltar isso, você está sendo esse comunicador. Nós somos comunicadores profissionais, mas qualquer pessoa pode fazer isso.
Se você comprou uma peça, se você guardou uma grana para comprar uma peça bacana, estuda também sobre a marca e conta sobre isso. Exato. Isso mostra para quem tá perto de você o quão comunicador você é e o quão importante é se vestir bem. E sabe que é uma coisa que eu acho importante também, que eu comecei a me tocar, que você falou da roupa e tudo, eu já tinha falado isso uma vez numa entrevista, que me perguntaram, e eu não praticava tanto quanto estou praticando agora. Qual que você acha que é seu papel? O meu papel é usar e divulgar. Então, eu resolvi realmente usar as marcas de Brasília e divulgar as pessoas que estão agora fazendo essa marca, como essa aqui. Então, assim, eu acho que tem até essa preocupação, as roupas que eu acredito e eu acho que essa é uma forma de... E fala, você está chancelando essa marca, então você gosta realmente dessa não marca. só a retórica verbal não dentro só do seu falando trabalho, isso, mas a retórica realmente visual usando. também. Eu faço contato das minhas costureiras a todo tempo, pra todo mundo que pergunta. Onde você comprou esse kimono? Foi a costureira fulano que fez, pega. Liga pra ela vai fazer igual pra você. Ótimo, Fantástico. fomentar o mercado. Fomentar o mercado. Se a isso. gente tem essa possibilidade, a gente tem que fazer. E eu acho que é muito esse o espírito, né, do nosso evento, que é um movimento também, estilo Brasília, pra gente celebrar, divulgar, todo mundo se reunir de fato, né, trabalhar a favor dessa moda de Brasília, essa moda local, que a gente também como consumidor tem um papel de incentivar, a gente também é uma camada, digamos, super relevante, né, desse processo, fazer essas marcas irem à frente, e a gente espera vocês no evento dia 25 e 26. Eu posso falar uma coisa que eu acho importante falar do Brasília Shopping? Diga. Brasília Shopping tem uma memória afetiva muito interessante, porque eu lembro quando tinha um prêmio de moda. Aquele evento era o evento da minha vida. Um jovem na época, quando eu via aquilo acontecer, era tão importante e era tão novo. O Brasília Shopping sempre foi muito vanguardista em relação a isso, sempre buscou o novo. E esse prêmio de moda era muito bacana. Era um evento que todo mundo parava pra assistir, era emocionante, e tinha essa pegada daquela moda emocionante que emocionava. Eu lembro que era ali na frente do shopping, que montava a passarela. Então esse momento foi muito importante, muito marcante. O Brasília Shopping sempre teve a preocupação de divulgar a moda, de trazer o conceito de moda para a cidade. É um shopping que realmente a gente vê que tem esse amor pela moda feita aqui e por trazer esses conceitos. Acho que esse evento poderia voltar um dia. Ou de um outro formato, reformulado, porque tem que ter a cara desse momento que a gente está aqui. Mas eu sou entusiasta. Até cabe, né, alguma possibilidade. Cabe uma coisa assim, Trabalhando no estilo Brasília, eu tenho tido uns insights tão incríveis e eu preciso agradecer e informar todo mundo que Renata Monerá tem uma cabeça tão no lugar onde toda a cabeça deveria estar. Sabe? Visionária. Você sabe disso, né, Rosa? Dedicada. E ela abre, ela deixa a nossa cabeça ser aberta pela cabeça dela também. A gente consegue criar coisas. E esse evento, eu acho que ele é um limiar entre uma Brasília que a gente viveu e uma nova Brasília que tá por vir. Eu acho que o futuro, como você perguntou, tá dentro do estilo Brasília de um jeito muito interessante, muito importante. Sucesso, a gente tem que participar, tem que estar todo mundo nesse evento presente. Exato, e dá esse eco, né, porque a Rê, eu digo que nem a dedicação, é devoção, né. Ela é o ânimo, o entusiasmo com que ela tem, né, projetado esse evento, pensado em tudo que pode vir a ser também, né, esse movimento, essa plataforma. E conseguir ligar essas ideias, esse desejo com uma coisa real e palpável. Exato. Consegue fazer isso. É impressionante. Isso é incrível. Também sou fã. E a gente agradece a vocês também por estarem sempre com a gente nessas parcerias. Também o Lacma em todas as frentes, vocês do Estiloso sempre na comunicação. Sempre por aqui. Então a gente espera ver vocês dia 25 e 26 de setembro. Foi uma honra bater papo aqui com vocês. Nossa, honra pra muito mim. Obrigada. Tô muito feliz. Eu que agradeço demais pelo convite. E é isso, pessoal. A gente se vê.